Hey folks, what's going on? Well, I'm so glad I'm back today because today we're gonna learn new expressions in English, new words, and much more. Okay? So check it out. Hey folks, what's going on? English time. Tongue twister. Ok, pessoal, agora nós vamos para o nosso quadro It's Not So Hard, ok? Onde eu vou dar umas dicas para o Enem, para o pessoal que vai fazer a prova do Enem, especialmente em inglês, ok? É uma dica muito clichê, mas eu tenho que falar isso para começar a prova. Eu sempre indico que os alunos leiam o enunciado e as questões antes mesmo de ler o texto em inglês. Por que você deve ler o enunciado e as questões antes de ler o texto em inglês? Porque se você tem dificuldade em leitura e interpretação de texto, você não vai às cegas para o texto. Óbvio que o enunciado e as questões lhe dará um direcionamento sobre o que o texto vai estar falando. Não vai ter um texto lá falando sobre astrologia e o enunciado vai estar falando sobre o que? Bolachas creme crack. Não vai ter, né, gente? Vai ter sempre algo relacionado à astrologia ou astronomia no enunciado e nas questões. Então, lê sempre as questões e o enunciado primeiro. Outra coisa muito importante é que os alunos pecam muito no cuidado com as palavras que nós chamamos de false friends. False friends, é isso mesmo, falsos amigos, que também são conhecidos em português como falsos cognatos. E que são falsos cognatos? Falsos cognatos, gente, são palavras que são similares na escrita e às vezes na pronúncia a português. No entanto, elas têm um significado totalmente diferente, certo? Os cognatos, eles podem ser verdadeiros e podem ser falsos. Por exemplo, nós temos a palavra important. Important é muito similar à palavra em português importante. E é importante, porque ele é um cognato verdadeiro. É uma palavra que se assemelha ao nosso idioma e sim, tem a mesmo sentido. Já os falsos cognatos, os false friends, eles se parecem com o nosso idioma, no entanto, eles são diferentes. Como, por exemplo, a palavra bem simples, mais usada, a palavra parents. Parents. O que quer dizer parents, gente? Parentes, você vai lembrar em português. Não, parents não quer dizer parentes. Parents quer dizer pai, só pai e mãe. Toda vida que você vê uma palavrinha lá numa porta de uma loja que tiver assim, push, né? Você não vai puxar essa porta, porque a palavra push também é um falso cognato. Push quer dizer empurre, não quer dizer puxar. Puxar é pull, ok? Push é empurre. Então, assim como esses falsos cognatos, eles podem te tirar do foco de um texto. Se vier um texto que o título do texto seja a palavra fabric, né? Você vai lá e vai puxar para o português, fabric só pode ser fábrica, não é? Fabric, F-A-B-R-I-C, mas fabric quer dizer tecido, gente. Então, o texto provavelmente está falando de tipos de tecido ou alguma coisa relacionada a isso. Tá bom? Muita atenção com os falsos cognatos. E a terceira dica é cuidado com os phrasal verbs. O que são os phrasal verbs? São os verbos frasais. Verbos que eles não existem, esse tipo de verbo em português não existe. Por isso a gente tem muita dificuldade de entender os phrasal verbs em inglês. Tá bom? Por exemplo, look for. Quando a gente tem um verbo frasal, ele é composto por um verbo e por uma preposição, ou um verbo e um advérbio, tá bom? Ele é um verbo composto. Em português nós não temos esse tipo de verbo. Nós temos o verbo look for, que é a palavra look, ok? E a preposição for. Quando eu pego essas duas palavras e junto e formo o verbo look for, eu tenho um terceiro sentido para isso, que é procurar. Ok? O verbo look for é o verbo procurar em inglês. For example, I'm looking for a new job. I'm looking for a new job.
Tem centenas de outros phrasal verbs como look after, for example. Look after. Look é o verbo olhar, after, preposição depois, não é? Quando eu pego essas palavras e junto, look after quer dizer cuidar. Por exemplo, can you look after my baby tonight? I have a party to go. Can you look after my baby tonight? Tonight, I have a party to go. Look after é o verbo cuidar, tá bom? Então, tome cuidado quando for traduzir esses phrasal verbs, porque você não deve pensar o phrasal verb como duas palavras, não. Somente um sentido, tá bom? Então é isso, gente. Atenção, ler enunciado e questões primeiro, sempre. Atenção com os false friends, falsos cognatos e com os phrasal verbs. Essas são as 3 dicas de hoje e a gente se vê por aí, ok? See you around! Okay, so our first word is buzzkill. Have you ever heard this word before? Know this expression? So buzzkill means, in Portuguese, estraga prazer. Como no exemplo, I was having so much fun at the party, but my sister wanted to go home. She's such a buzzkill. She's a buzzkill. Do you know what I mean? Buzzkill is like estraga prazer. Okay? So that's it. How curious! My name is Rodrigo Augusto. Hi Daddy, you are so special for me and I love you so much. Hi, my name is Ingrid. Hi Dad, I love you so much. You are my hero. Hi, my name is Olga. Hi Dad, I love you so much. You are my best friend. I love a cherry. I love a cherry. I love a cherry. Yes, I do. Hi, Daddy. I love you so much. Thanks for being so special. Happy Father's Day. Hi, Daddy. Hi, Daddy. I love you so much. I love you so much. You are my hero. Happy Father's Day. Hey folks. What's going on? English time. Tongue twisters.